Olá, queridos, eu sou o pastor Guilherme Oliveira e este é mais um devocional da nossa jornada da mentalidade vencedora. E hoje nós vamos falar sobre um cenário de impossibilidades. Bom, o nosso devocional de hoje nós vamos ler o texto de Esther, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, amados, esse contexto aqui era um cenário de total impossibilidades. O rei Xerxes, a partir de um conselho de Amã, havia decretado a morte de todos os judeus daquela terra. E Esther era uma judia que havia sido chamada para o palácio. Ela era a rainha naquela época, havia sido escolhida como a rainha por conta de sua beleza e do propósito de Deus. Acontece que esse decreto foi liberado e os judeus estavam desesperados. Em pouco tempo, sairia a ordem para que todos eles fossem mortos. E Mardoqueu era um tio de Esther que vivia fora do palácio. Ele foi até a porta, estava coberto de pano de saco e cinza, estava chorando e mandaram avisar Esther. E no diálogo entre os dois, onde um servo de Esther levava e trazia as mensagens, ele disse isso para ela: não pense você que por você ser a rainha você também não será morta. Quem sabe não foi para este momento que Deus te colocou aí. A grande questão é que no verso anterior, no verso 11, Esther explica para Mardoqueu que havia outro decreto anterior dizendo que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidada poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o cetro para esta pessoa. E ali, irmãos, dentro daquele cenário de impossibilidades, o que eu e você precisamos aprender que vai ajudar a nós termos uma mente mais treinada, mais focada, mais voltada para o propósito de Deus, é que havia uma lei dizendo não dá para entrar, não dá para fazer. Muitos cenários na nossa vida estão exatamente assim. Não tenho o que eu fazer, eu não posso entrar, é muito perigoso. Porém, tem três coisas que eu e você precisamos aprender sobre o que Mardoqueu queria dizer para Esther e o que Deus quer nos dizer neste dia. A primeira chave que eu quero te dizer é: se você quer romper na vida, se você quer ter a tua mentalidade transformada, é a seguinte: tenha conselheiros. Esther tinha Mardoqueu em sua vida, uma pessoa esclarecida, uma pessoa consagrada que a aconselhava. Busque conselhos de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas assim ao nosso redor. Você precisa ter conselheiros que entendem da palavra de Deus para te dar uma direção quando você precisar. A segunda coisa que eu aprendo nessa passagem é que Esther decide então se consagrar. Ela convoca todo o povo. Após essa reflexão de Mardoqueu, ela convoca todo o povo e pede que façam um jejum. Ela também entra em jejum e oração para que aquele propósito possa ser abençoado por Deus. Ela diz: eu vou entrar na presença do rei então para pedir que ele não faça isso, e eu vou me consagrar, eu vou buscar ao Senhor. Sabe, era um propósito, era uma situação de total impossibilidade, porque além do decreto dela não poder entrar na sala do rei, a lei daquele povo dizia que depois do rei assinar um decreto, era sem volta. E talvez a tua vida está desta forma. Tudo aquilo só aconteceu porque Esther se consagrou e chamou o povo a se consagrar. O mundo espiritual se moveu em seu favor. E o terceiro ponto é que eu e você temos que entender que não temos nada a perder. O que Mardoqueu estava dizendo é: de qualquer forma você vai morrer. Sabe, talvez Esther morresse de uma maneira menos cruel por ser a rainha, mas ia acabar morta de qualquer jeito. Entrar na sala do rei era um risco, mas a morte estava batendo a sua porta de um jeito ou de outro. Ela entrando, ela tinha uma mínima chance. Essa é a palavra que Deus quer dar para você hoje. Para de ficar paralisado diante dos problemas e dizer não dá, não dá. Havia uma mínima chance do rei estender o cetro para ela. E apesar da lei não poder ser desfeita, a lei de extermínio dos judeus, após tudo que Esther fez, uma solução foi encontrada. O rei, ao perceber a artimanha de Amã, mandou matá-lo e deu ao povo judeu o direito, assinando o segundo decreto, deu a eles o direito de se defenderem. E eles se defenderam naquele dia e foi um grande livramento de Deus, o povo não morreu. Para concluir a nossa reflexão, eu quero que você entenda isso.
Não importa o cenário de impossibilidades que você está vivendo. Se tem uma mínima chance de dar certo, busque conselhos, se consagre e entenda que você não tem nada a perder. Porque quando você for em direção a esse desafio, Deus vai fazer que a mínima chance vire a realidade. Vamos orar então. Deus amado, Pai querido, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor dê a esta pessoa a capacidade de ser, meu Deus, como Esther, de se colocar diante de um desafio, de um cenário de impossibilidades, com fé, ouvindo os conselhos certos. Coloque em nosso caminho as pessoas certas, meu Deus. Nos dá também a capacidade de entender o poder da consagração. Vem, Senhor, trazendo em nós um coração que sacrifica. Nos ensina a nos sacrificar em prol de um bem maior. Meu Deus, se nós entregamos também em Tuas mãos o nosso coração, a nossa mente, para que ela se amplie no sentido de entendermos que não temos nada a perder, que os desafios que aparecem são apenas, meu Deus, degraus que o Senhor permite para que subamos na vida e cheguemos aonde o Senhor planejou que nós chegássemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.